indispensável, pelo menos enquanto ele viver. A colonização do espaço. Esta é a história de um indivíduo cujas invenções revolucionam o setor de tecnologia. Depois de criar foguetes, carros elétricos, baterias solares e robôs, seu enorme sucesso coloca no topo da lista dos homens mais ricos do mundo. Eles são idealizadores, ambiciosos, competitivos e implacáveis. Não têm medo do fracasso. São dedicados à missão de melhorar o mundo. Sempre buscando excelência. Eles lideram pelo exemplo. Diferente de muitos setores, a maioria dos magnatas da tecnologia faz sucesso por seus próprios esforços. A genialidade deles revoluciona a indústria e juntos eles mudam o mundo. Nesta série, vamos conferir alguns dos empresários mais ricos do mundo moderno. Os magnatas da tecnologia: Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Juntos, eles somam uma fortuna de mais de 900 bilhões de dólares. Eles serão lembrados na história como as pessoas mais influentes do século XXI. Magnatas da tecnologia. Elon Musk. Elon Reeve Musk nasceu em 28 de junho de 1971 em Pretória, África do Sul. Seu pai, Errol, era um engenheiro sul-africano rico e bem-sucedido, e sua mãe, May Musk, era modelo canadense. Elon era o mais velho de 3 filhos e passou toda a infância com o irmão Kimball e a irmã Tosca, na África do Sul. Eles tinham tudo para ser uma família linda e feliz. Aparentemente, tudo era perfeito. Mas a realidade era bem diferente. Elon cresceu em um lar desestruturado e teve uma infância difícil e solitária. Seu pai era agressivo com sua mãe e negou a Elon qualquer ajuda para iniciar uma carreira nos negócios. Ele não estava interessado na felicidade ou no sucesso de seus filhos. Os pais de Elon se divorciaram quando ele tinha 10 anos de idade. Elon era diferente. Desde os 3 anos, ele já mostrava sinais de genialidade. Sua mãe o chamava de nerd. Em sua autobiografia publicada em 2019, A Woman Makes a Plan, ela compartilhou umas fotos humildes da infância dele e escreveu: "Quando Elon era criança, eu percebi que ele lia tudo." Ela notou que ele tinha algo especial. Elon sofria bullying na escola e tinha dificuldade para ter vida social, ao contrário de seu irmão. Ele era baixinho e introvertido. Ele gostava de ler, o que não o tornava popular entre as crianças. Ele disse: "Eu era ratinho de biblioteca e provavelmente meio sabichão", o que é uma receita para o desastre. Ele descreveu essa fase como solitária e cruel. Seu único refúgio: a tecnologia. Ele ficava tão distraído tendo devaneios de invenções que seus pais o levaram para fazer exame de audição. Logo passou a ter interesse por computadores e dispositivos eletrônicos. Quando finalmente ganhou seu primeiro computador, ele aprendeu a programar com apenas 10 anos de idade. Ele aprendeu programação sozinho, depois de perceber que as aulas não estavam ajudando porque ele estava à frente dos professores. Ele nem sempre tirava boas notas, principalmente em disciplinas em que não via razão para aprender, como o idioma africâner. Ele preferia jogar videogame, ler livro ou programar. Mas nas disciplinas que eram importantes para ele, como física e informática, ele tirava as notas mais altas. Até hoje, ele usa a leitura para se tornar especialista em um campo que lhe interessa.
Até as revistas em quadrinhos acabam por inspirá-lo a impulsionar o progresso da humanidade, já que suas histórias são sempre sobre salvar o mundo. Elon logo descobriu que, se criasse e vendesse um software melhor, conseguiria comprar computadores melhores. Então ele criou seu primeiro software de jogo espacial, chamado Blastar, que ele vendeu para uma revista por $500. Assim, aos 12 anos, ele vendeu seu primeiro programa comercial. Na faculdade, ele vendia peças de computador em seu quarto na moradia estudantil para fazer um extra. Nessa época, ele não planejava se tornar bilionário. Mas parece que ele nasceu com um superpoder criativo. Sem medo de experimentar e descobrir coisas, ele já pensava como empreendedor desde muito novo. Ele nasceu para inovar e criar. Sua infância foi difícil, mas deu a ele um ativo importante: a capacidade de se adaptar e de superar os desafios mais difíceis. Em junho de 1989, a segunda parte de sua vida começou. Aos 17 anos e contra a vontade do pai, ele decidiu embarcar em um avião para o Canadá, deixando a África do Sul e sua infância para sempre. Ele tinha em mente o sonho americano. Elon pensava que nos Estados Unidos grandes feitos eram possíveis, mais do que em qualquer outro país do mundo. Ele não tinha um plano concreto, mas sabia que ficar em sua terra natal não o levaria para onde ele queria ir. Tendo vivenciado o apartheid, ele sabia que tinha que tomar uma decisão. E se alistar no serviço obrigatório do exército estava fora de cogitação. Ele descreveu o apartheid como surreal e não acreditava no governo. Chegando ao Canadá, ele entrou na Universidade Queen's, em Ontário, onde conheceu sua primeira esposa, Justine Wilson. Eles se casaram no ano 2000 e tiveram 5 filhos. Ele havia se mudado para os Estados Unidos para estudar na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, onde se formou em Economia e Física em 1997. Aos 24 anos, ele se mudou para a Califórnia para cursar Física da Energia em Stanford, mas abandonou o curso depois de apenas 2 dias e foi em busca de coisas maiores. Musk não foi o primeiro grande nome do Vale do Silício a deixar a faculdade em busca do sucesso. O cofundador da Apple, Steve Jobs, e 2 dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates e Mark Zuckerberg, também largaram a faculdade para abrir sua própria empresa. Com o advento da internet, Musk queria desenvolver uma nova tecnologia e ele decidiu se mudar para o Vale do Silício, na Califórnia, a terra prometida para qualquer empreendedor de tecnologia. Ele achava que era ali que ele mais prosperaria. Logo ficou claro que Musk era um solucionador de problemas. Quando se mudou para o Vale do Silício, ele teve uma grande visão: garantir o futuro da humanidade. Mas primeiro, ele queria lançar coisas úteis na internet. Em 1995, ele abriu sua primeira empresa, a Zip2, com seu irmão Kimball, que era uma versão online das páginas amarelas. No entanto, ele não imaginava que os primeiros anos seriam tão difíceis. Tendo vindo da África do Sul e com enorme dívida de financiamento estudantil, Musk estava tão pobre que não conseguia bancar uma casa e um escritório para a empresa, e acabou tendo que dormir no sofá de seu pequeno escritório e tomar banho em uma academia do bairro. Os primeiros meses foram de muita animação, mas com o tempo foi ficando muito difícil. Ele tomou um banho de realidade. Com apenas um computador, ele trabalhava 7 dias por semana, administrava o site de dia e programava à noite. Ele diz que para se ter sucesso é preciso ter alta tolerância à dor.
Abrir uma empresa do zero é doloroso. Finalmente, sua empresa decolou e cresceu. Em fevereiro de 1999, a empresa de tecnologia Compaq adquiriu a Zip2 por $307 milhões em dinheiro e $34 milhões em ações. Musk tinha apenas 28 anos quando entrou para a lista dos milionários do Vale do Silício. O pobretão que dormia no sofá do escritório virou multimilionário da noite para o dia. Mas ele queria mais. Ele queria causar um impacto maior. Que tal transformar o setor bancário? Depois de vender a Zip2, sua confiança aumentou e ele estava pronto para um novo desafio. Em 1999, apenas um mês depois de vender a Zip2, Elon e Kimball usaram o dinheiro da venda para fundar a X.com, agora conhecido como o incrivelmente popular PayPal. As transações financeiras eram muito lentas. Musk viu a oportunidade de fazer uma mudança profunda no mundo financeiro. Ele inventou o PayPal para tornar as transferências e os pagamentos mais fáceis, sem precisar lidar com dinheiro. No início, a empresa era pequena e desconhecida, mas Musk estava à frente de seu tempo. Graças à sua experiência, sua segunda empresa era mais fácil do que a primeira. O PayPal cresceu rápido e no final do segundo ano já tinha 1 milhão de clientes. Em 2002, o eBay comprou o PayPal por $1,5 bilhão. Depois de vender o PayPal, Musk e a esposa Justine se mudaram do Vale do Silício para Los Angeles, para ficar mais perto da indústria espacial, a próxima aventura que ele queria enfrentar depois do PayPal. Mas dinheiro não compra felicidade. E nesse ano, houve uma tragédia. Assim que mudaram para Los Angeles, tiveram seu primeiro filho, a quem deram o nome de Nevada Alexander. Na mesma semana em que o patrimônio líquido de Elon cresceu tanto, seu bebê parou de respirar de repente. Ele morreu de síndrome da morte súbita, com apenas 10 semanas de vida. Elon tinha acabado de ganhar seu primeiro $1 bilhão, mas perdeu um filho. Ele se recusou a falar sobre a morte de Nevada. E ele e a esposa decidiram ter mais filhos o quanto antes. Nos 5 anos seguintes, com a ajuda da fertilização in vitro, Justine deu à luz gêmeos e depois trigêmeos, 5 filhos no total: Griffin, Xavier, Damian, Saxon e Kai. Ele e a família estavam vivendo um sonho, ou assim parecia. Justine revelou se sentia uma esposa troféu e que o casamento deles tinha se tornado doentio e insustentável. A trágica morte do primogênito e as prioridades de Elon e sua obsessão com o trabalho afastaram o casal, que acabou se divorciando em 2008. Um ano repleto de desafios. Pouco depois, em 2010, ele conheceu sua segunda esposa, a atriz britânica Talulah Riley. Ele a pediu em casamento com apenas 10 dias de namoro. Eles se divorciaram depois, se casaram de novo em 2013. Mas em 2016, o casamento acabou. Apesar dos problemas e obstáculos, Musk finalmente atingiu o impacto pelo qual tanto batalhou. Sua nova empresa criou algo que hoje nós achamos comum, mas que mudou a forma de transferir dinheiro e do mundo fazer compras. Em 2002, aos 31 anos, Musk tornou-se cidadão dos Estados Unidos e bilionário. A essa altura, ele poderia ter se aposentado, comprado ilhas particulares e ter optado por sombra e água fresca para o resto da vida. Mas ele não estava interessado em nada disso. Pelo contrário, ele passa a maior parte do tempo no escritório ou nas fábricas, trabalhando de 80 a 90 horas por semana,
O empresário é um homem ocupado com uma incansável ética de trabalho. Uma de suas fórmulas para o sucesso é trabalhar demais. Ele disse que os filhos são sua prioridade fora do trabalho e é conhecido por ser um pai amoroso. Mas nem todo mundo consegue acompanhar sua agenda lotada. Depois do PayPal, Musk se interessou por um futuro mais inspirador, como explorar o espaço sideral. Sua nova meta: possibilitar que a civilização humana se torne multiplanetária. Uma criança sem uma visão clara virou um empresário genial, que agora tem uma visão maior do que a maioria pode imaginar. Em 2002, ele fundou a empresa privada de viagem interestelar SpaceX, com o objetivo de retomar o sonho da Apollo e de construir naves espaciais para voos comerciais para o espaço. Sua meta é melhorar a tecnologia de transporte espacial, fabricando foguetes mais baratos e reutilizáveis. Embora especialistas da indústria aeroespacial acreditassem que os foguetes reutilizáveis fossem inviáveis. Chegar a outro corpo celeste, na verdade, construir uma base lunar e depois levar pessoas para Marte e além, isso seria a continuação do sonho da Apollo, que as pessoas tanto sonharam e desejaram. A SpaceX seria estabelecida em 2008, mas nem todo mundo aprovou a ideia dele. Até mesmo os astronautas que pisaram na Lua, os heróis americanos Neil Armstrong e Gene Cernan, criticaram os planos de Musk. Em uma entrevista, ele disse emocionado que foi duro ouvir isso. Eu fiquei muito triste de saber, porque esses caras são... Eles são os meus heróis, então é duro. Eu gostaria que eles viessem ver de perto os nossos esforços. Acho que eles mudariam de ideia. Então eles te inspiraram a fazer isso? Sim. E ver os dois atirando pedras na sua direção? Olha, é difícil. Na década de 1990, o principal motivo pelo qual Musk se mudou para o Vale do Silício foi desenvolver carros elétricos. Na época, ele viu que seria melhor atuar na internet, que estava em plena expansão. Mas o sonho de construir carros elétricos não saiu de sua cabeça todos esses anos. Em uma entrevista, ele lembrou ser apaixonado pelo assunto desde que entrou na faculdade. Eu conheci e eu namorei por um tempo uma mulher na faculdade que hoje escreve para a revista Scientific American. E ela me contou que um dia nós saímos e eu não conseguia parar de falar em carros elétricos. E eu confesso que não foi bem um diálogo. E foi uma espécie de monólogo? Sim, ela disse que a minha primeira pergunta para ela foi: você já pensou em carros elétricos? E ela disse: não, nunca tinha pensado. Musk não é só empresário de tecnologia. Ele também aposta muito no futuro da energia renovável e vê isso como um fator essencial do futuro da humanidade. Por sempre ter sido fascinado por foguetes e carros velozes, Musk queria encontrar uma forma de reduzir o aquecimento global e acabar com o uso destrutivo de combustíveis fósseis. Nós corremos um sério risco com a tecnologia de fracking, que eu acredito estar em fase inicial, pois o fracking provavelmente aumenta o petróleo e o gás acessíveis no mundo talvez em 10 vezes. Nós ainda não sabemos qual é a extensão disso, mas provavelmente é uma ordem de magnitude, o que significa que o possível dano para o clima é muito maior do que antes.
E não podemos contar com a escassez para elevar o preço do petróleo e do gás, fazendo disso uma função de força adequada para fabricar veículos elétricos. Então precisamos descobrir como tornar os carros elétricos mais atraentes. Sem essa função de força econômica de altos preços do petróleo. 2 anos depois de fundar a SpaceX, 2004 foi o ano em que ele se envolveu em uma empresa que ele acreditava que mudaria o rumo da humanidade e construiria um futuro mais sustentável. Uma empresa de tecnologia revolucionária, dedicada ao meio ambiente, à melhor experiência do cliente, ao sucesso. A incrivelmente popular Tesla Motors, nome em homenagem ao inventor elétrico pioneiro Nikola Tesla. O plano da Tesla era produzir um carro que todos gostariam de ter. Acessível, ecológico e veloz. Musk não abriu esta empresa. Na verdade, ela foi iniciada por 2 engenheiros menos conhecidos que queriam fabricar veículos que usassem uma energia melhor para o meio ambiente. Em abril de 2004, ele ajudou a lançar a Tesla, tirando $6,5 milhões do próprio bolso, e foi nomeado presidente da empresa. Há uma probabilidade que é irredutível de que algo pode acontecer à Terra, apesar das nossas melhores intenções, apesar de tudo que tentamos fazer. Há uma probabilidade de que, em um dado momento, uma força externa ou um erro interno não forçado cause a destruição da civilização. Em 2006, aos 35 anos, nesse contínuo esforço para promover a energia sustentável, ele ajudou seus primos, Lyndon e Peter Reeve, a abrir a SolarCity, uma empresa que desenvolve e vende painéis e telhados solares. De propriedade da Tesla, a SolarCity hoje é o maior fornecedor de serviços de energia solar dos Estados Unidos. Para ele, o sol é uma fonte abundante e inesgotável de energia, que ele acredita que poderia facilmente abastecer e beneficiar o mundo todo. Parte importante dessa missão é como ele pretende abastecer o planeta. E pode funcionar até mesmo no Reino Unido, apesar do clima nublado. Provavelmente de 80% a 90% da energia solar passa pelas nuvens, mesmo não estando visível a fonte, o ponto luminoso do Sol. Uma forma de confirmar isso é observar o fato de que as plantas precisam de luz solar para fazer fotossíntese. E o Reino Unido é um país muito verde. Em 2008, a Tesla lançou o primeiro Tesla Roadster, um carro esportivo com aceleração de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos, abrindo caminho para seu primeiro carro elétrico acessível, o Model 3. Mas Musk havia subestimado o custo de produção de carros tão sofisticados. Nosso objetivo é fabricar carros que todos possam adquirir o mais breve possível. Mas toda a tecnologia precisa passar por um processo de aprendizado, por economias de escala e esse tipo de coisa. Então, como éramos uma pequena startup, tínhamos que começar com um carro que fosse de baixa produção, necessariamente caro. E a primeira versão da tecnologia, claro. Como a Tesla vendeu apenas 1.300 Roadsters, os críticos argumentam que, sendo uma empresa tão pequena, eles nunca terão escala para revolucionar a indústria automobilística. Mas eles venderam sua tecnologia de bateria para Daimler, que o transformará em um carro elétrico inteligente. E eles esperam que o Roadster seja uma réplica de um carro comum convincente o bastante a ponto de o público acreditar que o futuro realmente é elétrico. Acredito que todos os transportes, com exceção dos foguetes, vão ser totalmente elétricos. É por isso que eu vejo o valor da Tesla como um acelerador, um catalisador nessa transição. Em 2007, a empresa estava ficando sem dinheiro. Eles não haviam previsto como os anos seguintes seriam difíceis. Musk enfrentou sérios desafios antes do sucesso da Tesla e da SpaceX. 2008 foi o pior ano de sua vida. A crise financeira mundial abalou toda a economia. As 3 empresas de Musk passavam por graves problemas financeiros.
Nessa época, a SpaceX havia fracassado em seus primeiros 3 lançamentos e a Tesla estava gastando milhões de dólares por mês. Um amigo meu descreve bem como é abrir uma startup. É como comer vidro olhando para o abismo. Se você entra nessa achando que vai ser divertido, você acaba se decepcionando. Não é. É bem doloroso. É muito mais fácil ser funcionário de uma empresa. É muitíssimo mais fácil e muito menos estressante. Você tem mais tempo para outras coisas. Seria mais feliz. Acho que depende da pessoa. Seria você. Se eu seria mais feliz? Não. Nem um pouco mais feliz, eu acho. Na véspera do Natal de 2008, a Tesla estava a 2 dias da falência. Tanto a Tesla quanto a SpaceX tinham uns 10% de chance de sobreviver. Para piorar, o banco que financiava suas locações desfez o negócio. Musk enfrentava a maior batalha de sua vida. Também foi nesse ano que seu casamento com Justine acabou. Ele estava passando por uma fase muito difícil, depois de colocar em risco tudo o que tinha sem qualquer garantia de que faria diferença. No entanto, como a Tesla estava à beira da falência, Musk salvou a empresa no momento mais crítico com um ato de heroísmo. Lutando até o fim e arriscando tudo, ele investiu na Tesla tudo o que havia restado da venda da PayPal. Em setembro daquele ano, Musk finalmente teve sucesso no lançamento do foguete Falcon 9, o último lançamento que a empresa conseguia bancar. E dias antes do Natal aconteceu um milagre. A NASA ligou, fechando com a SpaceX um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para fornecer a Estação Espacial Internacional. Esse voo espacial tripulado é a razão pela qual a SpaceX foi criada. E é uma grande honra para mim fazer parceria com a NASA para realizar tudo isso. Bom, o que a NASA gostaria de fazer é lentamente terceirizar a operação de toda a Estação Espacial Internacional para empresas comerciais. Nós, como agência, queremos ir para Marte mais além. E é claro, ficamos muito animados com o entusiasmo que o Elon deposita nisso. Que a SpaceX deposita na ideia do homem explorar todo o sistema solar. Em 2010, ele tornou a Tesla pública e sua fortuna disparou. Nem todo mundo estava tão otimista em relação ao futuro da empresa. De fato, ela foi votada pela Wall Street como a empresa de sucesso menos provável. Mas os investidores ignoraram os céticos. Até mesmo Musk abriu a Tesla e a SpaceX, considerando que o resultado mais provável era o fracasso. Mas ele estava disposto a assumir o risco. A razão pela qual eu e tantas pessoas na Tesla fazemos isso é porque achamos que vai mesmo fazer diferença para o mundo se adotarmos o transporte sustentável o quanto antes. Não é porque achamos que fosse uma forma de enriquecer ou algo assim. Como eu disse, achava que tinha 10% de chance de sucesso no começo. Achei que perderia todo o meu dinheiro. E isso quase aconteceu, de verdade. Eu cheguei muito perto de perder tudo. A Tesla continua prosperando e crescendo, e agora tem mais de 12 mil supercarregadores espalhados pela América do Norte, Europa e Ásia. Ao promover condução ecológica e mostrar ao mundo que carros elétricos são, na verdade, melhores que carros a gasolina, Musk está prestes a provocar uma revolução do transporte elétrico. Eu estimularia uma maior participação de empresas que queiram fabricar veículos elétricos. É muito difícil de fazer. Mas eu acho que empresas como a Apple provavelmente farão carros elétricos atraentes. Parece ser o óbvio a fazer. Deu certo. Elon estava de volta. No entanto, a Tesla continua sendo polêmica. Ao longo dos anos, a empresa foi criticada devido a problemas de qualidade de seus carros, e o próprio Musk admitiu os defeitos. Recentemente, a Tesla também enfrentou processos, investigações e demissões. Sua reputação sofreu muitos golpes e a empresa viveu anos turbulentos. O Facebook foi a única outra empresa a experimentar maior declínio que a Tesla na pesquisa de 2019.
Musk disse que cometer erros é inevitável, mas ele se dedica a melhorar constantemente, fazer progressos. Ele não parou de inovar e assumir riscos. Ele fez história em 22 de maio de 2012, quando, depois de um lançamento perfeito, o foguete Falcon 9 não tripulado partiu para o espaço. Em menos de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX. Enquanto a NASA recorre ao setor privado para reabastecer a Estação Espacial Internacional. Era o primeiro veículo comercial enviado para a Estação Espacial Internacional para entregar a cápsula de carga Dragon, cheia de mantimentos e suprimentos. Senti toda a adrenalina do meu corpo naquele momento, disse Elon Musk sobre o momento em que o foguete saiu da base. Tem gente que não acredita que temos uma estação espacial. Dizem, não pode ser. Temos uma estação espacial gigante. Ela é enorme. É realmente gigante. É uma estrutura incrível que temos aqui na órbita da Terra. E eu acho que... Eu recomendo fazer algo para mostrar ao público a grandiosidade da estação espacial, porque isso é incrível. Agora a SpaceX manda regularmente satélites para o espaço. Há uma conexão de telemetria solar e os sistemas de energia estão normais. Estamos entrando em uma nova era da exploração do espaço, o que é emocionante. E eu não estou falando só da SpaceX, mas estou falando de várias empresas que desenvolveram novos métodos e a NASA está adotando novas abordagens, o que é muito empolgante. A ideia é nos tornar uma civilização que viaja para o espaço, uma espécie multiplanetária. E eu espero que vocês concordem que é o certo a se fazer. A conquista dos últimos anos, que me deixa muito animado e que eu acho que faz a diferença para acessar o espaço, foi o pouso do nosso foguete auxiliar Falcon 9 e Em 2013, seus negócios estavam prosperando. A crise financeira era apenas uma memória distante. Ele lançou... Em agosto de 2013, Musk lançou o Hyperloop, um sistema de transporte que permite a comutação entre grandes cidades em um período de tempo muito curto, reduzindo drasticamente o tráfego. Idealmente movidos a energia renovável, os sistemas de transporte de alta velocidade transportam passageiros em cápsulas que se deslocam dentro de tubos a uma velocidade que pode passar de 1.000 km por hora. Em 2015, a SpaceX começou a desenvolver o Starlink para fornecer serviço de internet por satélite. Em 24 de maio de 2019, os primeiros 60 satélites operacionais foram lançados. O projeto custa cerca de 10 bilhões de dólares. Para Musk, o futuro também significa ter que lidar com inteligência artificial. Então, em 2015, ele cofundou a OpenAI, uma empresa de pesquisa sem fins lucrativos que promove inteligência artificial amigável. Ele também cofundou a Neuralink em 2016, uma startup focada no desenvolvimento de interfaces cérebro-computador. Esses avanços podem melhorar a memória ou ajudar os seres humanos a se fundir com o software. Em dezembro de 2016,
determinado a eliminar o trânsito urbano, Musk criou a Boring Company, uma startup de túneis e transporte. Musk vê limitações com a atual rede de transporte e o caótico trânsito de Los Angeles. E teve uma visão de uma rede futurista de transporte público subterrâneo. Seu primeiro túnel subterrâneo autônomo está quase pronto em Las Vegas. Ele pretende usar os túneis para os veículos Hyperloop. Em 2016, ele declarou que carros elétricos autônomos são o futuro. Imagino que daqui uns 10 anos será muito raro fabricar carros que não sejam totalmente autônomos. Acredito que no futuro, ter um carro que não seja autônomo será como ter um cavalo. Você o conservaria e usaria por motivos sentimentais, mas não para uso diário, de fato. Ele também declarou que levar as pessoas a Marte era um de seus principais objetivos. E esse objetivo tem até data definida: 2024. Será bacana nascer na Terra e morrer em Marte. E você disse que quer se aposentar em Marte. Isso já é viável? Na verdade, me perguntaram se... é uma situação hipotética. E não que eu queira me aposentar, mas se eu me aposentasse na velhice, eu gostaria que fosse em Marte. Seria legal. Ele espera que, tornando a viagem espacial acessível, cerca de $100 mil por pessoa, os humanos queiram se mudar permanentemente para o planeta vermelho. Em 2018, ele anunciou o primeiro astronauta privado a viajar para a Lua. Eu gostaria de apresentar o primeiro cliente pagante do BFR, Yusaku Maezawa. Por favor, chega mais. Olha ele. Olha ele aí. Obrigado, Elon. Obrigado. Obrigado a todos. Nossa, em 2023, como anfitrião, eu gostaria de convidar de 6 a 8 artistas do mundo todo para me acompanhar nessa missão à Lua. Um futuro em que a civilização viaja para o espaço entre as estrelas é infinitamente mais emocionante e inspirador do que um em que isso não seja possível. Você tem que odiar a humanidade se não gostar desse futuro. Percorremos um longo caminho desde o início da corrida espacial. Em 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez e fez história. Hoje, a SpaceX nos aproxima mais um passo do próximo salto gigante para a humanidade. Em maio de 2018, Musk foi ao Met Gala acompanhado da nova namorada, a cantora canadense Claire Boucher, profissionalmente conhecida como Grimes. Eles tinham se conhecido na internet umas semanas antes, depois de Musk descobrir que uma piada no Twitter sobre inteligência artificial tinha sido feita pela Grimes. Ele a procurou e eles começaram a namorar em segredo. Musk disse para o The Wall Street Journal que ele a ama por sua criatividade artística radical e forte ética profissional. 2 anos depois, em maio de 2020, Elon anunciou no Twitter o nascimento do primeiro filho deles. Um filho com o nome mais incomum. O casal anunciou que o bebê dele se chama X-A12 Musk. O sobrenome do bebê é simplesmente Musk, ou Pequeno X. Para mim é só X, a letra X. Depois o AE, que se pronuncia Ash. E depois vem A12, que foi a minha contribuição. Por que A12? Archangel 12, o precursor do SR-71, o avião mais bacana de todos. Adorei a risada do Rogan, porque todo mundo pensou, Ash, de onde você tirou isso? Mas olha esse bebê, que coisa mais fofa.
O nome do filho de Grimes e Musk não é a única polêmica sobre ele. Ele é conhecido por ser controverso e polêmico no Twitter. Em maio de 2020, a Tesla perdeu 14 bilhões de dólares em valor de mercado com apenas um tweet dele. Ao escrever "o preço das ações Tesla está alto demais", 3 bilhões de dólares foram retirados de sua própria participação, já que os investidores pagaram a conta depois do seu tweet. No 1º de maio de 2020, Musk decidiu colocar à venda todas as suas 7 casas. Ele tweetou: "Estou vendendo quase todos os bens físicos, não teremos casa." Ele também foi visto fumando maconha em uma entrevista para Joe Rogan. Isso é legal, não é? Totalmente legal. Beleza. Como é? As pessoas ficam bravas se você faz certas coisas. Vocês estão vendo isso? Tem tabaco e maconha aí. Ele tá inalando? Eu não sei. Ah, ok, certo. Inalando ou não, nesse estado é legalizado. Depois de ser casado 3 vezes, 2 vezes com a mesma mulher, ter 6 filhos e publicar tweets que custam bilhões aos seus acionistas, pode-se dizer que sua vida pessoal foi tão vertiginosa quanto sua vida profissional. Sua trajetória nem sempre foi feita de momentos brilhantes e sucessos, mas Elon Musk finalmente chegou ao ápice que tanto almejava. Sua personalidade forte lhe traz problemas às vezes, mas ele também tem uma visão e é guiado por um propósito. No Emerging Technologies Event em 2018, ele disse que sua meta é construir o futuro. O que me move é querer pensar no futuro e me sentir bem com isso. Então, eu estou fazendo tudo o que posso para criar o melhor futuro possível. Sempre inspirado pelo que é provável acontecer. E eu estou ansioso pelo dia seguinte. Recentemente, ele também se tornou entusiasta das moedas digitais e a Tesla investiu $1,5 bilhão em Bitcoin. Depois de chegar ao topo do capitalismo americano a uma velocidade incrível, em janeiro de 2021, ele ultrapassou Jeff Bezos na lista das pessoas mais ricas do mundo, quando seu patrimônio líquido aumentou para $209 bilhões. Em 2002, ele fundou a Musk Foundation, que apoia pesquisas nas áreas de energia renovável, exploração espacial, ciência, pediatria e inteligência artificial. E ele doou pelo menos $257 milhões para a organização. Musk não faz a filantropia típica que nós conhecemos, como Bill Gates. A maior parte do seu dinheiro retorna para suas empresas, mas ele trabalha por um planeta melhor. E isso é, sem dúvida, ser filantrópico. Em 2012, Musk, assim como os bilionários Bill Gates e Mark Zuckerberg, assinou o Giving Pledge, comprometendo-se a doar a maior parte de sua riqueza, seja em vida ou em testamento. Existem limitações para onde sua imaginação pode levar sua realidade? Para Elon Musk, parece que não. Suas visões para o futuro vão além de imaginação e inspiram. Ele percorreu um longo caminho de imigrante sul-africano e garoto que sofria bullying a CEO empreendedor bilionário, dominando mais de 5 setores. Ele nos mostrou como fazer algo novo que antes não achamos que fosse possível. Observando suas conquistas, não há como negar que Elon Musk é uma verdadeira história de sucesso do Vale do Silício. Ele foi nomeado uma das pessoas mais influentes do mundo da revista Time. Nunca lhe faltou confiança e otimismo. Ele desafiou os críticos. Ele continuou lutando nos dias mais difíceis e nunca desistiu. PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, empresas que tiveram um importante impacto no mundo. Os magnatas da tecnologia são um exemplo. Nós aprendemos com eles que até mesmo os heróis passam por dificuldades para chegar aonde estão hoje.
Tudo pode começar com uma única pessoa e seus sonhos e ambição. Com alguém que queria tornar o mundo um lugar melhor. Tudo pode começar com um pequeno passo. Parece que para Elon Musk, nem mesmo o céu é o limite. Não há limites. Eu acho que quase todo mundo se inspira no espaço. E se perguntarmos para as pessoas qual foi o evento mais inspirador da história, provavelmente foi o Homem na Lua. Pessoas de qualquer lugar diriam isso.